Você me pergunta qual a matriz teórica da afirmação Deus morreu de Nietzsche, se é em Hegel. Com certeza não é Hegel. Nietzsche se diz sempre um anti-hegeliano, porque Nietzsche faz uma crítica da dialética hegeliana. O Hegel afirma um modo que se baseia em afirmação, negação e síntese. A síntese é uma nova afirmação que se confronta com uma negação e que gera uma síntese. Isso é o modelo dialético, mas Nietzsche critica esse modelo. Para o Nietzsche, infinitas coisas geram infinitas coisas e o mundo é uma rede complexa de relações, como uma malha, não uma linha, porque o pensamento dialético, de alguma maneira, ainda estabelece uma linha, porque da contradição nasce uma síntese, que é uma nova afirmação. Essa uma afirmação é que o Nietzsche exatamente critica. Então, muitas coisas se chocam com muitas coisas e a gente não identifica quem causou o quê. Por isso, a ideia de causalidade, que também é uma ideia que traz uma linha, você caminha por uma linha de raciocínio, Nietzsche também critica essa mesma ideia. Então, Nietzsche é mais próximo de um pensamento em rede, que não fundamenta a linha, que, no caso racional, tem alguns pontos fixos. Uma ideia de causalidade. Se tudo tem uma causa, você busca a causa. Outra é a ideia de verdade. Se tudo tem uma verdade, você busca a verdade. E essa busca se baseia na não contradição. O que Nietzsche afirma é exatamente o contrário. Como ele fala de fluxos, ele trabalha com campos de força. Um campo de força é o que é o mínimo que temos, e não um ponto. O campo é uma multiplicidade móvel. Esses campos vão se relacionando, se tangenciando, e isso é vida para Nietzsche. A teoria das forças é muito forte no pensamento do Nietzsche. Enfim, isso é o que o Nietzsche pensa. Mas tudo que eu disse, que o Nietzsche pensa, que não é dialético, porque não tem síntese, tem, mas são tantas que a gente não identificaria, não é nem que a gente não identificaria, são tantas que não faz diferença exatamente o que é síntese, negação e afirmação. Temos um campo de forças muito móvel. É difícil saber quem ganha. São várias forças em luta. Esse modelo do Nietzsche se parece muito com o modelo da rede que construímos com a virtualidade, com a revolução da informação, com a revolução da memória, que marcou o final do século XX e que está determinando o século XXI. Trabalhamos com campos de força, trabalhamos com ordens horizontalizadas que se tangenciam a partir de muitos pontos que vão se encontrando e se chocando. A teoria do campo de força hoje é muito mais própria para pensar o contemporâneo do que a teoria dialética. Se você pensa dialeticamente, a síntese que estamos vivendo, o que estamos vivendo é uma síntese dos nossos tempos. São muitas sínteses que estamos vivendo, né? Porque se de um lado temos o retrocesso Bolsonaro, do outro lado temos uma revolução de gênero, que é o feminino e o masculino se deslocando de homem e mulher e criando outras possibilidades. Isso não vai voltar ao que era. Isso é uma transformação tão grande que está nos deixando marcas profundas. Então, tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas muito bacanas, muito múltiplas, muito amplas, né? O acesso de todos à informação é impressionantemente democrático, mas é exatamente esse acesso de todos à informação que também dá voz a vozes caladas, não apenas excluídas, né? Mas dá voz ao crime, dá voz ao ódio. Então, por que temos tanto ódio? Porque hoje o ódio tem lugar de voz, ele é anônimo, ele pode se manifestar. Há 30 anos, se você manifestar seu ódio, você era criticado, preso, punido. Hoje essas manifestações estão em todo lugar, é muito difícil controlar. Então elas estão quase se tornando uma realidade. Por isso que a situação do Brasil hoje é um campo de forças. Tem uma CPI da fake news que está discutindo o Bolsonaro, que pode tirar, de repente, cancelar a eleição. Mas nós temos, por outro lado, eles se organizando em partidos, se desvinculando a determinadas forças que podem fazer com que ele permaneça no poder para sempre. Isso é um campo de forças. E a eleição? Não sei se terá eleição, ele tem dito que vai refazer o AI-5, reinstaurar um AI-5. Então, isso é campo de forças, vivemos um campo de forças e não dialético. Então, não é essa a questão. Acabei não falando do super-homem, outro dia eu falo. Hoje ficamos com a ideia de
dialética e campo de força. São duas coisas absolutamente distintas. Para finalizar, se pensamos o mundo em linha, sempre é uma síntese que gera para onde estamos indo, se consideramos o mundo como tendo uma narrativa histórica, né? A história diz ou não diz isso, aí nós temos o mundo, o raciocínio linear e o modelo linear, que opõe bem e mal, certo e errado. Se você considera campos de força e rede, você entende que não é uma linha. Se são campos de força, nós não estamos vivendo um retrocesso no mundo. Hoje é o momento em que no campo de forças, o que está determinando são as forças retrógradas, que tradicionalmente foram contra essas conquistas sociais, humanas, do corpo, da liberdade. Essa é a luta eterna civilizatória, né? Então, nesse momento, há um predomínio do que a gente chama de extrema-direita, que é quem luta contra algumas conquistas da sociedade, que eles não consideram conquista, eles consideram retrocesso, né? Então é esse campo. Quando sairmos desse campo para um outro campo, não quer dizer que a gente tem que passar tudo que passamos para reconquistar o que conquistamos há pouco tempo atrás, né? A democracia. Se a democracia deixa de existir por algum golpe nesse momento, como aconteceu na Bolívia, foi uma imposição, depuseram um presidente à força, quem está lá não foi eleito, muito pelo contrário. Enfim, quando há uma imposição, não quer dizer que a Bolívia vai ter que passar agora tudo que passou para retornar onde estava. Não, tudo o que está acontecendo na Bolívia pode se transformar com uma nova eleição, por exemplo, e o povo voltando a eleger Evo Morales e de um modo ético, ou não, ou uma outra pessoa nova. Isso não significa retrocesso. A ideia de retrocesso é filha da ideia de linearidade, campos de força não. Tudo pode acontecer a qualquer hora. Assim como o mundo de uma hora para outra ficou um horror, de uma hora para outra ele pode se transformar numa coisa bem legal. Eu não tenho dúvida disso.